Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre investimentos, educação financeira, sobre como você pode organizar as suas finanças para ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais próspera e mais feliz. Uma dúvida recorrente, e eu tenho 27 anos de estrada e esse tema sempre reaparece das mais diversas formas, é a aposentadoria, é a contribuição para a Previdência Pública, o famoso INSS. Quando a gente trabalha ali com carteira assinada, carteira registrada, a gente já tem aquela contribuição direto na fonte. O nosso empregador retira do nosso salário, do nosso ordenado, como dizia meu pai, e faz a contribuição para o governo. Porém, muitos profissionais liberais, muitos jovens ou pessoas que de repente fizeram a transição de carreira têm a dúvida: eu devo ou não contribuir? Isso é importante ou não? E para discutir esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial que vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente falando de superação, mas é uma especialista na área de direito previdenciário. Vocês pediram e ela voltou. Doutora Naíli Mamed, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui de volta com você no seu programa e na sua audiência. Muito obrigada. E vamos falar de Previdência Social. Pois é, esse tema todo mundo tem dúvida, né? Fica aquela questão. A primeira delas, eu devo ou não contribuir para o INSS? Como especialista em direito previdenciário, eu recomendo que contribua sim e fuja da contribuição baixa, da mínima. Eu sempre aconselho a contribuir de uma forma de acordo com os seus ganhos. Porque se você tem um acidente, sofreu um acidente, se você estiver doente, vir aposentar, vai ser baseado nas suas contribuições. A memória de cálculo será nas contribuições que você verteu para a Previdência Social. Então não adianta, né, ter aquela ilusão do príncipe encantado no cavalo branco. Contribuir sobre um salário mínimo e acho que vou me aposentar no teto. Não existe. Não existe. Sempre eu recomendo que contribua para a Previdência Social e faça outros tipos de investimentos, outras opções, né? Outras opções. A gente tem seguro, a gente já fez um programa aqui falando sobre isso. Se você não viu, corre lá, tá lá no meu YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. A gente tem ali a oportunidade de fazer uma contribuição para a previdência privada, os investimentos convencionais, mas algo muito importante que às vezes as pessoas não consideram é que quando a gente faz ali, né, aquela expectativa de renda, a gente tem que fazer um esforço para ter aquele bolo de dinheiro que gere a nossa renda a partir do momento em que a gente queira ali ter a renda passiva. No INSS, quando acontece algo, eu já estou ali, estou contribuindo, mesmo que a gente esteja falando de um jovem que já tem ali ultrapassado o período de carência. Se ele tiver uma aposentadoria, isso é vitalício. Sim. E tem muitos casos, jovens, por exemplo, tem muito acidente de moto, infelizmente, né? Acidente de moto, ou a menina que está grávida vai receber o salário de maternidade, ou aposentadoria mesmo, porque daquele acidente vem, primeiro é o auxílio-doença, e depois passa por uma aposentadoria por invalidez. Isso então, é importante. E é muito barato, né? Muito barato. E vamos falar disso, né? Porque às vezes a pessoa não conhece como funciona o mecanismo. Então você... Eu tive uma doença, quebrei a perna, eu fico ali, primeiro 14 dias, eu fico pela empresa. Sim. A partir do 15º dia, eu tenho que acionar o INSS. O INSS, exatamente. Que é o auxílio-doença. Auxílio-doença. Auxílio-doença decorrente de uma doença ou auxílio acidentário, né? Que é decorrente de um acidente de trabalho ou um acidente que está no percurso de trabalho. Esse do acidente de trabalho é importante falar que tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que sofreram um acidente, um exemplo, 10 anos atrás. Há 10 anos sofreram um acidente. E eles ficaram afastados pelo INSS e tiveram alta. Mas ficou sequela.
Por exemplo, ele não tem mais aquela capacidade de carregar um peso como ele tinha antes. Então, aquilo é sequela do acidente que ele sofreu. Ele tem direito de receber 50% do valor do benefício até a aposentadoria dele. Poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Vamos supor, faz 10 anos que ele teve alta. Ele ficou ou puxando uma perna, ou com algum problema, ou sequela no braço, nas mãos, ou perdeu uma parte do braço. Então, ele fica afastado do INSS, ele ficou afastado do INSS e depois o INSS mandou ele de volta para a empresa. Aí ele voltou a trabalhar e não se falou mais nisso. Ele tem direito, mesmo trabalhando, recebendo o salário dele, paralelo a isso, receber 50% do benefício dele até a aposentadoria dele. Uma complementação que é significativa. Exato, que é uma indenização que o INSS dá para esse trabalhador. E poucas pessoas sabem, porque tem alta do INSS e volta a trabalhar. E segue a vida. Exato. E acontece muito, Luciana, do trabalhador, ele ter alta da empresa, ele está doente, se apresenta na empresa, o médico da empresa dá alta. Fala, não, você tem que ir para o INSS, você não está apto a trabalhar. Aí ele dá entrada no INSS. Quando chega no INSS... O INSS não concede o benefício. Não concede, manda de volta para a empresa. Aí ele fica... Doutora Naíli, esse ponto é muito importante, porque a pessoa fica, a gente brinca no mercado financeiro, ela fica no limbo, né? No limbo. Exato. Ela deixa de ter o amparo da empresa, Exatamente. que não a aceita de volta porque entende que não está apta, Exato. E o INSS não concede o benefício. Exatamente. E eu já conheci pessoas que estavam ali há 4, 5 meses. Isso não pode, né, doutora Naíli? Ele precisa buscar ali a lei para ser amparado. Exato. A primeira providência que eu recomendo a esses trabalhadores é ingressa com uma ação judicial contra o INSS, para você pleitear esse teu direito, que ele tem direito a esse benefício. E muitas vezes, quando o INSS continua negando e fica aí, vai para a empresa, que o INSS ele passa por uma perícia, joga para a empresa, aí a gente ingressa com uma ação contra a empresa. Sim, porque aí são os dois ali Exato. que não podem, né, fazer com que o trabalhador seja negligenciado. Exato. Porque, desculpa te cortar, mas além desse problema do trabalhador, Luciana, começa a desenvolver outras doenças. Fica em depressão, Sim. Abala toda a estrutura familiar daquele trabalhador, os filhos, porque imagina, a renda dele... Ele fica sem renda. Exatamente. E aqui a gente já falou muitas vezes sobre isso, né? Que a falta de renda, o problema financeiro, ele acaba atrapalhando a saúde mental e todas as áreas da vida que são importantes. Se você tem dúvida sobre esse tema, fique aí. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. E a gente está tirando aqui todas as dúvidas sobre direito previdenciário com ela, minha querida amiga, respeitada, doutora Naíli Mamed. Doutora Naíli, quando a gente fala de cálculo, né, antes dessa transição toda, a gente falava que se considerava ali os 80% dos maiores salários. Mas isso mudou, né, com a nova regra? Mudou bastante. E as pessoas, muitas vezes, acham que continua igual, né? Ai, mas eu vou contribuir os últimos 36 meses pelo teto, eu vou conseguir alguma coisa. Eu falei, não, isso já mudou bastante. E muitas vezes, quando a gente faz o cálculo, Luciana, e o cliente, ele acha, né, que ele contribuindo lá 2 anos ou 3 anos, 2 anos, 3 anos. Ah, doutor, mas eu contribuí 3 anos, 4 anos pelo teto. Eu falei, mas não adianta, porque vai excluir... E vai puxar exato, tudo, vai né? puxar tudo
Inclusive, se tiver mais idade, puxa até antes de 94, que isso é bom que veio com a revisão. Com a revisão, você pode incluir o período antes de 94. Mas, para fazer revisão, não pode estar recebendo o salário mínimo. Se tiver o salário mínimo, não adianta, não cabe. Não é cabe. Aquilo ali, Exato, não há como rever. Exato. E aí, quando a gente fala disso, né, de sair contribuindo, é algo que eu falo no meu dia a dia. Porque, às vezes, esse erro, gente, de falar agora eu vou fazer um esforço maior e vou contribuir pelo teto, a gente está jogando dinheiro na lata do lixo. Porque não adianta, aquele efeito que isso vai ter na sua aposentadoria vai ser mínimo. Então, pode valer a pena você seguir ali, né? Sempre contribuiu, por exemplo, com 2 salários. E agora, se ele quiser contribuir pelo teto, na verdade, ele seria mais vantajoso se ele pegasse esse dinheiro e guardasse, fizesse um outro investimento do que colocar ali, né? Exato, porque para isso tem o planejamento previdenciário. Fala um pouquinho disso, como que funciona o planejamento? Então, o planejamento, você vai pegar a sua idade, a gente vai fazer um cálculo da sua idade, o tempo que falta, que falta para você aposentar e ver se realmente, se você contribuir pelo teto, quanto é que vai te dá de dinheiro. Exato. Se eu contribuir com 2 salários, você também me diz quanto eu vou receber. Exato. E se você contribuir com 3, eu falo para você, Luciana, olha, não adianta contribuir pelo teto. Se você contribuir pelo teto, aqui, quando chegar aqui para você se aposentar com 60 anos, 55 anos, vai dar o mesmo valor se você contribuísse com 3 salários ou 2 salários. Então, é um planejamento. A gente faz várias possibilidades para que você não perca dinheiro, para você não jogue na lata do lixo o dinheiro. Você pode fazer um outro investimento paralelo. Eu sempre digo, né, que quando a gente joga dinheiro fora, a gente desperdiça, no fundo a gente está fazendo o quê, gente? A gente troca horas de vida por trabalho, consequentemente por dinheiro. Quando eu jogo dinheiro fora e gasto ele mal, eu estou desperdiçando o meu dom maior, o dom maior que Deus nos deu, que é a vida. Então, a gente tem que ser muito ali cuidadoso na forma que a gente faz ali os nossos cálculos e o nosso planejamento. Isso é bíblico. Sim. Na Bíblia se fala, né, que quando você quiser construir uma torre, você tem que verificar se o que você tem de material, de recursos, vai ser suficiente para terminar e não acabar no meio. E esse é um tema que poucas pessoas ainda fazem. É verdade. Poucas pessoas, e a maioria sai contribuindo aleatoriamente, aí quando chega, que eu falo que eu estou aqui na linha de chegada dos executivos, quando chega aqui na linha, mas você contribuiu como? Eu pedi para... Perguntei para o meu primo. Para o meu primo, contador, foi por um salário mínimo, e aí o resto eu recebia por fora, eu não queria, ou emitia nota, e sempre por um mínimo. E aí quando chega aqui, sem nenhum planejamento, e aí você tem que dar uma notícia que não é muito agradável. Exatamente, fica difícil de reverter, né? Aí já não há mais tempo hábil para que a gente possa reverter. E você que é empresário, empresária, esse assunto aqui, a gente está falando diretamente com você, porque é muito comum que se limite a contribuição de 2 salários mínimos, que é onde você tem a isenção de imposto de renda. Só que a pessoa está acostumada a viver com muito mais que aquilo. Sim. Se ela contribui com 2 salários, ela fica assim, isento do imposto de renda. Só que quando a gente vai fazer o cálculo do INSS, você está deixando ali de ter a possibilidade de ter uma renda vitalícia a partir daquele volume. Doutora, outra dúvida frequente é que também mudou essa questão, né, de o cônjuge ter o recebimento do valor ali, que era ali quase integral e agora foi cortado. Foi cortado. Isso é uma coisa assim que a gente vê na prática, né? Existia um padrão de vida de uma renda, um exemplo, de R$5.000. De repente veio a faltar o marido ou a esposa 50%. Aí vai 10% por cada dependente. E fica uma defasagem terrível naquela família. E quando o dependente chega ali na maioridade, corta. Sim, não corta. Volta, né, para o cônjuge. Não. E qual que é a maioridade para o INSS? A maioridade para o INSS, 21 anos. Quer dizer que aquilo, né, da pensão alimentícia, da contribuição que vai até 24, não vale. Não, 21. Exato. A pensão
do INSS, 21, é diferente da pensão alimentícia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. 21, corta. Corta. Independente. Quer dizer, se estiver fazendo faculdade, se ainda não estiver trabalhando, acabou. Acabou. É terrível. É por isso que a importância... Ontem, que eu te falei que eu estava com a menina lá de 23 anos, que ela economiza desde quando ela era estagiária. Olha uma menina com essa consciência, Luciana, que é difícil isso. É verdade, né? É muito difícil. Ela conseguiu ficar... Quando ela ficou desempregada, ela conseguiu se sustentar por mais de um ano com a renda que ela tinha guardando. A reserva para a transição, né? Doutora Naília, esse assunto aqui, ele tem muito para ser discutido. É uma pena que a gente tem um tempo limitado, mas eu quero pedir aqui para você deixar as suas redes sociais, o seu telefone de contato, para quem estiver aqui assistindo e tiver dúvidas, que possa te procurar para falar mais sobre isso. Meu Instagram, naile.mamed. A gente vai deixar aqui. Tá. E o meu WhatsApp é 11 96510 2222. É bem fácil. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por trazer aqui esse conhecimento esclarecedor de tantas dúvidas, e já fica o convite para um novo encontro aqui. Ai, que bom. Muito obrigada, Luciana. Um prazer enorme estar com você, uma honra estar com você e com a sua audiência. Estou às ordens. Muito obrigada. Obrigada para você que nos acompanha por aqui. E fica o convite, vai lá, nos siga nas redes sociais. E semana que vem tem programa novo no ar e eu te espero por aqui. Até breve.